Olá, boa tarde, ou boa noite, né? Boa tarde ou boa noite. Nós estamos iniciando mais o nosso Vem Estudar Comigo. É, também aqui é minha esposa, né? Boa tarde. Ou boa noite. Eu também sempre esqueço de falar para ela, É falar boa porque tarde. 18 horas é tarde ainda, né? É, Mas do jeito que tá escuro, a gente acha que é noite já. estamos felizes por você estar aqui conosco, se alimentando da palavra de Deus. Esperamos que ela venha de encontro com as suas necessidades, amém? Do seu dia a dia e ao longo da sua vida cristã. Nós iniciamos na sexta-feira o segundo capítulo que fala sobre o Espírito Santo. E nós começamos com o primeiro tópico, que era a natureza do Espírito Santo. Falamos que ele é os atributos do Espírito Santo, que ele é onipotente, onipresente, onisciente, é eterno, é criador, é a verdade, é o Senhor da igreja, é chamado de Yahvé, ele concede vida eterna, é santificador dos fiéis, habita nos fiéis, e depois ele sonda as coisas profundas de Deus Pai, ele fala, ele ensina, ele conduz e guia, ele intercede, ele dispensa dons, ele chama homens para o serviço, ele se entristece, ele dá ordens, ele te ama, ele pode ser resistido. E agora nós vamos começar falando sobre os nomes do Espírito de Deus. Então você anota aí, né? Pega sua caneta, seu caderno que você está estudando e anota aí os nomes do Espírito de Deus. Boa tarde, Márcia. Márcia. Deus abençoe. O, os nomes de Deus não eram simples designações ou identificações. Antes revelam algo na natureza, dos atributos ou das obras de Deus. O mesmo raciocínio aplica-se aos nomes conferidos ao Espírito Santo, que nos revelam muitas coisas a respeito de quem é a terceira pessoa da Trindade. Algumas vezes ele é mencionado de um modo que enfatiza sua personalidade e caráter. Entre aspas, o Espírito Santo. Outra vez, enfatizando seu trabalho e poder. Entre aspas, o Espírito da Verdade. Porém, nunca mencionado com uma força despersonalizada. Existem aproximadamente 350 passagens nas Escrituras que mencionam o Espírito Santo, nas quais mais de 50 nomes ou títulos podem ser discernidos. Não nos é possível mencionar todos os títulos atribuídos ao Espírito Santo. Contaremos apenas com aqueles títulos que acrescentam alguma coisa ao conhecimento total da natureza ou atividade do Espírito de Deus. Os principais nomes dados do Espírito Santo são: primeiro, Espírito Santo. No hebraico, ele é assim, escreve aí, R-U-A-C-H, que é Ruach, Q-O-D-E-S-H, Kodesh, né? Ruach Kodesh. Ou, no grego, é pneuma agios, ou seja, agios é H-A-G-I-O-S. Então no primeiro, no hebraico, ele é Ruach Kadosh, Kodesh, digo eu, não é Kadosh, Kodesh. E no grego, ele é Pneuma Hagios. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e ali, achando alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Eles disseram-lhe: nós nem ouvimos que haja Espírito Santo. Está lá
no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo Não precisa ler não, né? 1 e 2. Não, porque eu já li aqui, né? Uhum. Este é o nome mais conhecido e usado, principalmente pela igreja, desde sua fundação para designar a terceira pessoa da Trindade. Ele é o agente da santificação, sendo, por assim, chamado de santo. Olha, uma coisa, a gente sempre fala, né, sobre santificação, e sem a santificação ninguém poderá ver o Senhor. E você vê aqui que o Espírito Santo de Deus, ele é o agente da santificação. É. Ou seja, ele atua, trabalha em nós para que a gente, veja só, não é que ele vai entrar na vida da gente, vai pegar a gente assim a rodo e vai fazer, sacudir a gente. Não. Ele vai nos instruir. Escolher dar ouvido ao Espírito de Deus para ter uma vida santificada é nosso. Ou não. Se você não quiser escolher isso, né, não anda em santificação. Então, só que ele é o agente da santificação. Consequentemente, manifesta-se contra tudo o que é abominável aos olhos de Deus. Por isso é chamado também de Espírito de Santificação, que está lá no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 4. Lê? Quer ler? Sim. E com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou é O Espírito né, de Santidade. santidade ou Espírito de santificação. Agora, o segundo nome, né, que os nomes dados, né, são, primeiro, nós falamos de Espírito Santo. Agora nós vamos falar sobre Espírito de Deus. No hebraico, Ruach Elohim. Elohim. E no grego é pneumateos. Pneumateos. T-H-E-O-S. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Gente, quando a gente está lendo tudo isso aqui, de novo, ou aquilo que a gente já leu na palavra, nós estamos estudando, eu não sei você, mas meu coração se enche de temor. Quando eu leio isso de novo, vocês não sabem que são santuários de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vocês? Isso está lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Com esses dois nomes, o Espírito e Deus, obtemos conhecimento de quem é e o que faz o Espírito Santo. O primeiro identifica a terceira pessoa da Trindade. O segundo revela a deidade. Entendeu isso? Uhum. Vamos agora para o terceiro nome. Espírito de YHWH, porque é um nome, o nome de Deus é impronunciável, né? Então, no hebraico, Ruach e Yahvé, né? YHWH, que a gente dá um nome assim, mas que é Yahvé no grego. E no grego é Pneuma Kyrios. Né? Pneuma Kyrios. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Isso foi Jesus quem disse, né? O Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Isso está lá no livro de Isaías, capítulo 61, versículo 1. Ou seja, nós somos a voz de Jesus ainda no mundo. E recebemos esta incumbência também de curar Proclamar os quebrantados, proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Escreve-se no original em hebraico Ruach,
Yahvé, ou, né, YHWH. Eu sempre erro, eu coloco o W no... Sendo transliterado para as Bíblias em português como Espírito do Senhor. Yahvé, né? Significa aquele que cria ou faz existir. O Espírito de Yahvé estava ativo na criação, conforme revela em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Isso com referência ao Espírito de Deus. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Glória a Deus, né? Agora vamos para um outro nome, que é o Espírito do Deus vivo. No grego, pneuma theos zao, Z-A-O, pneuma theos zao, que é Espírito do Deus vivo. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo. Que coisa linda, né? Nós somos uma carta que Jesus enviou ao mundo. Coisa linda mesmo. É lindo demais, gente. Não, tomara que a gente realmente seja essa carta, né? Que a gente não. Reflita olha só. aquilo que Cristo mandou ali, escreveu. Quando você manda uma carta para alguém, a pessoa abre a carta e lê o que está escrito. Sim. Que sejam as palavras de Cristo refletidas em nós, né? Refletidas em nós. Sim. Quando você olhar para mim, você vai ler as palavras de Jesus. Será? Meu Jesus, isso é... Tem que ler, né? Eu tenho que trabalhar para isso. Resultado do nosso ministério. Escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Segundo Coríntios capítulo 3, versículo 3. Não precisa ler não, né? Não. Isso está lá, né? O Espírito é aqui apresentado como alguém que escreve ou esboça a imagem de Cristo na vida dos cristãos. Sabe, gente, o ser humano é engraçado, né? Ele serra um toco, aí vê lá uma figurazinha lá, meio disforme. Ele fala assim, a imagem de Jesus. As pessoas vivem procurando a imagem de Jesus em pedra. E da Aparecida também, Isso, em pedra, em madeira, no chão. Às vezes até olha na nuvem, a imagem de Jesus. Como se conhecesse Jesus. Então, só que, olha só, eles botam a imagem de Cristo na nossa vida. Então, ou seja, se as pessoas estão procurando a imagem de Jesus, faça com que elas olhem para você. E veja elas possam encontrar a imagem de Jesus Cristo em você. Sim. Vamos lá. Agora, o Espírito de Cristo. Outro nome. Espírito de Cristo. No grego, é pneuma, C-H-R-I-S-T-O-S. Pneuma Christus. Entretanto, vocês não sabem, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Isso é muito importante a gente observar isso. Domínio. Ou seja, a carne não te domina mais. Né? Domínio. Mas nós estamos sob o domínio do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Ou seja, se ele habita em vocês, vocês vão estar debaixo do domínio do Espírito. Se ele não habita, quem é que domina? A carne. A carne. Né? E como saber se estamos no domínio da carne Vamos do Espírito? manifestar o fruto do Espírito. E vamos aí, reagir de forma espiritual pra gente lembrar, às tentações. Para a gente lembrar, o fruto do Espírito é o quê? Amor, Paz, paz, alegria,
domínio bondade, próprio, não, bondade, bondade, fidelidade, paciência, domínio próprio. domínio próprio. São 9. Agora, né? Vamos ver lá. Gálatas capítulo 5, versículo 20. Eu pensei que eu já esqueci, hein? Tá vendo? Preciso ler de novo. A Bíblia tem que estudar o tempo todo O mesmo. tempo todo, para estar na memória. É. Eu quase acertei todos, né? Gálatas, pelo menos o Vamos ver endereço. qual faltou. Pelo menos o endereço eu não esqueci, né? Gálatas 5. Você foi no 6. É. Capítulo 5. Ih, tá difícil aí o Gálatas, hein? 5. 20. Eu não sei versículo nenhum. Não, aí vai, é 22, né? 22. Ou é 22. amor, alegria, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, esse é o fruto, não é os frutos, não. É o fruto. O fruto. Ou seja, que é produzido pelo Espírito. Ou seja, então ele diz assim: se é que o Espírito Santo está em você, né? Então ele fala assim: se é que de fato o Espírito Santo habita em você. Ou seja, se ele habita na gente, nós estamos debaixo, sob o domínio do Espírito Santo. Então nós vamos manifestar o fruto do Espírito. Agora, se a gente está na carne, aí a gente vai manifestar as obras da carne, que são uma série de coisas que a gente já viu. Idolatrias, feitiçaria, ódio, inimizade, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes. Os que praticam não herdarão o reino de Deus. Olha só, que coisa terrível. Vamos andar no Espírito. Mas aí também ele fala assim, né? Olha, se é que o Espírito Santo de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 9. Ou seja, para você saber o endereço dessas palavras, que elas são muito importantes para a gente gravar no nosso coração e guardar bem firme. Ter o Espírito de Cristo é ser coparticipante, olha outra coisa, dos seus sofrimentos. Olha, ter o Espírito de Cristo é participante dos sofrimentos de Cristo. Ele atua na qualidade de emissário de Cristo, infundindo a vida do Salvador na existência do pecador por meio da regeneração. Romanos, capítulo 8, versículo 2. Vamos lá. Versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Glória a Deus. Agora, também vamos ler em 2 Coríntios 5, 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, o crente anda em novidade de vida. Novidade de vida. Mas tem muita gente, tem muito crente que ainda fica vivendo o passado. Fica no passado, lembrando das coisas ruins, lembrando das dores, das mágoas, né? Vamos olhar, pro alvo que é Cristo. Em outro tempo, eu não aguentava esse desaforo, não. Eu já partia para cima. Só levantando defunto. Isso. Né? A presença do Espírito de Cristo na vida do homem é percebida. Isso é importante, gente. Pela sua conduta diária. Pelo aquilo que você vive diariamente. Sabe os verdadeiros adoradores que Jesus procura, que Deus procura na terra? São aqueles que, vivendo a vida, adoram a Deus. Quando a vida do homem é percebida, né? A presença do Espírito de Cristo é percebida na vida pela conduta do homem, ele está adorando a Deus. Ele adora a Deus. Ou seja, que sejamos então verdadeiros adoradores, que a nossa vida
realmente as pessoas olham para nós e percebam a presença de Cristo em nós, a presença do Espírito Santo de Deus em nós, no nosso falar, no nosso olhar, no nosso tocar, né? Dos sentidos, né? No nosso tocar, no nosso cheirar, né? E no nosso ouvir, tá? Que são os 5 sentidos da vida. Vamos agora pelo Espírito de outro nome. Nós falamos agora sobre o Espírito de Cristo. Agora, Espírito de vida. No grego, é pneuma zoe. Portanto, agora... Zoe não é Zal, né? Zoe. Não, o outro é Zal. O outro é Zal, esse é zoe. Portanto, agora, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Glória a Deus. Romanos, está lá em Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. O Espírito da vida, ou o Espírito de vida, dá a cada crente, ao nascer de novo, então presta atenção nisso, ele dá ao nascer de novo, vida nova e eterna. É por isso que Jesus falou, necessário é nascer de novo. Tem muita gente que se tornou religioso, mas não nasceu de novo, então fica difícil, né? Então, ao nascer de novo, ele recebe uma vida nova e eterna. Ele substitui a lei reinante do pecado e da morte com a lei de vida. Glória a Deus. O que estava morto em ofensas e pecados, Efésios capítulo 2, versículo 1. E ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Glória a Deus. E agora também, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Glória a Deus, né? O Espírito de vida vivifica no novo nascimento. Agora vamos para outro nome. Espírito de adoção. No grego, chama-se pneuma. Ixi, agora vamos bem devagar. Tem paciência comigo aí, gente. Pneuma, Huiothesia. Então. Huiothesia. Nunca ouvi esse nome, gente. Huiothesia. Pelo amor, hein? Isso é no grego. Nossa. Huiothesia. Porque não recebemos o espírito de escravidão para outra vez, né? Ou seja, fomos libertos. E eles, uma só vez, fomos libertos. Então não recebemos o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. Está escrito lá em Romanos capítulo 8, versículo 15. Adoção é a aceitação voluntária e legal de uma criança como filho. Então nós somos aceitos por causa do sangue de Jesus. E olha, a assinatura que está lá foi escrita com sangue. Meu filho. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Serem feitos. Então, esse negócio de o pessoal fala assim, todo mundo é filho de Deus. Não, é criatura. Quando cremos em Jesus, nos tornamos, por adoção, nos tornamos filhos de Deus. Isso é muito importante a gente gravar isso, porque a gente vê muita gente falando isso, né?
A gente precisa tomar bastante cuidado com aquilo que a gente ouve, né? E aceita tudo, né? Éramos escravos do pecado e vivíamos sob o espírito da servidão. Todavia, Cristo Jesus nos resgatou, tornando-nos filhos de Deus. Eu falei 13, mas é 12, né? 1 João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Errei só por um, hein, gente? Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Agora mais um nome. O Espírito da Graça. No hebraico, Ruach Shem. C-H-E-N. Ruach Shem. No grego é pneuma, C-H-A-R-I-S. Pneuma charis. De fato, maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, como foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Gente, eu vou falar uma coisa aqui que, olha, isso me incomoda muito. Porque lá no livro de Coríntios, quando fala a ceia do Senhor, ele fala que as pessoas tomam, comem, bebem, ficam doentes, muitos morrem, dormem no Senhor, porque eles não discernem o corpo do Senhor. Gente, a Santa Ceia não é um ritual. Ele é muito mais do que um ritual, gente. É um momento que mostra a nossa comunhão com o Senhor. Quando eu como, por isso que Jesus lá quando ele falou aquela palavra, que ele disse assim, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não é digno de mim, e acharam dura essa palavra, porque comer da carne, beber do sangue, mas o que é que ele mostra quando eu estou na presença dele? Ele está mostrando para mim que eu agora tenho a comunhão com ele através do pão e do vinho. E aí ele fala aqui, olha, aquele que fizer agravo, gente, ou tiver por profano o sangue do testamento. Isso é muito sério, gente. Tem muita gente tomando ceia em pecado. Não se arrepende, não se converte e fica tomando ceia para mostrar para todo mundo que está bem na fita. Sim. Não é? É muito triste. É muito triste isso, gente. Às vezes você vê, olha assim, fala que a pessoa. Você sabe que a pessoa está em adultério, está não sei o quê, ela está lá tentando mostrar que ela está bem com Deus. Gente, ele está fazendo um negócio, por isso que ele disse assim, come, bebe para a sua própria condenação. Porque aqui mostra, sabe, a seriedade disso é fazer profano o sangue do testamento, gente. Está lá em Hebreus capítulo 10, versículo 29. A Bíblia qualifica como apóstatas, obstinados, aqueles que pisam com os pés o Espírito da graça. Olha só. Pelo Espírito da graça é oferecida livremente a todos os homens a dádiva do favor divino. Por isso, qualquer acréscimo humano, justiça por obras ou melhoramento adâmicos são abominações ao Espírito Santo. Entendeu isso? Olha só, hein? Qualquer acréscimo humano ao quê? Ao Espírito da graça. Né? Ele fala justiça por obras, melhoramento adâmicos, são abomináveis ao Espírito Santo. Quer dizer, sério. A autoajuda, né? Sim. Não serve para nada. Para nada. Para nada. Agora nós vamos falar sobre o Espírito da Glória. No grego, o Espírito está escrito assim, pneumadoxa, D-O-X-A. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Está lá em 1 Pedro capítulo 4, versículo 14. Glória, neste caso, tem a ver com caráter. Não é simples resplendor, brilho, fama, celebridade, renome, reputação típico da raça humana. Jesus considerou seu sofrimento na crucificação como sendo a hora
de sua glória. Oh, meu Deus. Vamos ler lá, João, capítulo 12, versículo 23 a 33. Vou comer um minuto dela aqui, viu? João. Ah, É, nossa, chegou alguém aí. 12, 23 a 33. Jesus lhe respondeu: Chegou a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Até o 33? É. Em verdade vos asseguro que se o É grão de até ou trigo... É até. Até. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanecerá ele só. Mas se morrer, produzirá muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá. Entretanto, aquele que odeia a sua vida neste mundo, não é aquele que vive reclamando, viu, gente? É aquele que não faz questão de viver aqui. A preservará para a vida eterna. Se alguém me serve, precisa seguir-me. E onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve será honrado por meu Pai. Agora, minha alma está perturbada. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim precisamente com esse propósito e para essa hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu dizendo: Eu já o glorifiquei. Aleluia. E o glorificarei uma vez mais. Todavia a multidão que estava ali, tendo ouvido a voz, dizia ter trovejado. Outros garantiam: um anjo falou com ele. Jesus esclareceu: essa voz não veio por minha causa, e sim para vosso benefício. Chegou a hora de este mundo ser julgado, e agora o príncipe desse mundo será expulso. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. Ele disse isso para expressar o tipo de morte que haveria de sofrer. Glória a Deus. Lindo, glória né? A Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Aqui. Teríamos ainda que falar do Espírito. Espírito de santidade. Romanos 1:4. E com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. 2 Tessalonicenses 2:13. Todavia, irmãos amados do Senhor, devemos sempre dar graças a Deus por vós, pois Ele vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação, feita pelo Espírito e pela fé na verdade. Agora, espírito de purificação. Mateus 3:11 e 12. Eu, na verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Fogo da purificação. Isso. Espírito da verdade. João 14:17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós conheceis, porque ele vive convosco. E aqui, quando ele fala estará em vós, porque ele não tinha ainda, sido assunto ao céu. E estará dentro de vós. Ou seja, hoje ele está dentro de nós, Dentro de nós. Espírito eterno. Hebreus 9:14. Espírito eterno. Hebreus 9:14. Sim. 9:14. Quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo.
Espírito Santo da promessa, Efésios 1:13. Tem bastante coisa, né? É. Efésios 1:13. Tem bastante referência. Nele igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados. Ó, botou um selo com o Espírito Santo da promessa. Então, esse selo nos identifica, né? Que somos dele. Será que esse selo aí não é igual o de antigamente, que eles esquentavam um negócio quente lá e... Hã? É, mais ou menos assim, né? Entre outros títulos mais relacionados ao Espírito Santo, né? Todos esses que passou e tem outros ainda. Entretanto, o que até aqui descrevemos nos é suficiente. Então, há outros títulos, mas ele deu aqui o que é suficiente para nós. Os símbolos do Espírito Santo. Que agora vamos começar, né? Os símbolos dele, né? Além dos nomes e títulos atribuídos ao Espírito Santo, vários símbolos são empregados nas Escrituras para revelar as características do Espírito Santo. Seus símbolos refletem suas múltiplas operações e de maneira alguma comprometem sua personalidade e divindade. Agora que já vimos quem ele é e como é chamado, podemos estudar as características das metáforas empregadas para descrevê-lo. Então, é algo que simboliza, não é que é o Espírito, simboliza ele, né? Então, a primeira, água, né? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Isso a água... Onde? Isso tá lá? Tá em João 4, 13 e 14. A água, assim como o fôlego, é indispensável à preservação da vida. Um ser humano é composto de 60% de água. A água refresca, limpa, dessedenta, fertiliza, etc. De modo similar, o Espírito Santo é indispensável à nossa vida física. Ele nos refrigera, Salmo 23, 2. Glória a Deus, né? Porque a gente é refrigerado por ele, o calor do mundo, a opressão do mundo é muito forte. E a água, ela é usada como refrigeração mesmo, né? Sim. Quem já foi em aquele lugar, Volta Redonda, a gente vê ali, né, aquele... refrigerador. Que é que nem uma... Como é que fala? Parece uma pirâmide de água, assim, caindo para refrigerar, né? A CSN, né? CSN. Que é de aço, né? Isso. Então... Em verdade... Não, são 23, 2. Então... Em verdes prados ou verdes pastos, né? Me faz descansar. E para as águas tranquilas, me guia em paz. Né? Ou em outras versões, refrigera assim, minha alma, né? Guia-me pelas veredas. Isso. Então, o Senhor, você está com a alma agitada, cansada? Deixa o Espírito refrigerar. Isso, viu? Glória a Deus. Não deixa aquecer a tal ponto de queimar aí os fusíveis tudo, não. Deixa o Espírito refrigerar você. Nos limpa, né? Tito 3, 5. Não por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado, mas devido à sua bondade, a bondade de Deus. Ele nos salvou, de Jesus, ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Glória a Deus, né? Então, você está com a sujeirinha assim do pecado, né? Algum ranço, o Espírito nos limpa. Glória a Deus. Nos renova e produz frutos em nossas vidas. Que é o Gálatas que a gente já viu. 23, né? E Salmo. Então, 22, Salmo. Salmo 104, 30.
Então a gente já falou, por isso que eu não vou ler de novo, do fruto do Espírito, né? Que é alegria, paz. 104? 30. Quando envias o teu fôlego, eles são criados e renovas a face da terra. Amém. Glória a Deus. Sem o fôlego vivificante e as águas vivas do Espírito, a nossa vida espiritual não demoraria a murchar e a ficar sufocada. Glória a Deus. Isso, né? Agora, vento. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3:8. A palavra hebraica ruach, pode significar sopro, vento ou espírito. Então, traduzindo livremente, o Espírito Santo seria o vento santo. Jesus usou o vento como símbolo do Espírito Santo. O vento é invisível, porém é real, penetrando em todo lugar da terra. Não podemos tocá-lo, nem o compreendê-lo, mas podemos senti-lo. A sua ação é independente da atuação humana. Ninguém pode monopolizá-lo. Assim também é o Espírito Santo. Glória a Deus, né? Então, gente, olha, ser cheio do Espírito Santo é ser controlado por Deus. Essa é a área da nossa vida difícil, porque a gente quer controlar tudo. A gente quer controlar o que está à nossa volta, a gente quer controlar aqueles que são nossos, né? A gente quer controlar as situações e a gente quer controlar Deus. Isso é o pior de tudo. Sim, né? verdade. Mas o Espírito Santo você não sabe. Você tem que estar a dispor dele, porque daqui a pouco pode tudo mudar, sabe? Daqui a pouco ele vai soprar e te dar uma orientação totalmente diferente daquilo que você achava que ia ser. É verdade. De repente o Espírito soprou e nós viemos parar em Ubatuba. Verdade. De repente o Espírito soprou e veio minhas filhas para cá também, né? E muitas vezes, né? Foi assim com a nossa vida, né? É verdade. O Espírito sopra onde quer. Ninguém sabe de onde vem para onde ele vai. Então, esteja assim nas mãos do Senhor, sabe? E deixa ele fazer. Então, o Espírito Santo também é fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias ou calçado. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3:11, que está em Mateus isso, né? O fogo fala do poder e da purificação que o Espírito Santo opera na vida do cristão, corrigindo sua natureza decaída e conduzindo-o à perfeição. Lê Mateus 5:48. Então aqui fala que o Espírito nos dá esse poder, né, para corrigir a nossa vida defeituosa. Assim sendo, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Então, nós não temos desculpa, né? Porque o Espírito Santo te dá poder para você ser aquilo que Deus quer que você seja. Muitas vezes, a verdade que até o que eu falei daquele hino, é mais de Cristo e menos de mim, né? Toda vez que eu nego a mim mesma, é mais de Cristo e menos de mim. E é assim que tem que ser. Toda vez que o teu sentimento estiver aflorando, peça ao Espírito, querido, que ele vai te dar poder para você negar a si mesmo. Porque é assim que a gente agrada a Jesus e é assim que ele aparece. E depois você vai ficar surpreso com o fruto que virá. Glória a Deus. Várias são as finalidades do fogo: queimar, consumir, limpar, amolecer, endurecer, esquentar e iluminar. Você vê, o mesmo fogo, né? Faz tudo isso, o fogo. Glória a Deus. Então,
Precisamos de tudo isso, né? Que queimem as coisas ruins. É por isso que ele se batiza com o Espírito Santo e com fogo. Com fogo, porque ele vai nos queimar, vai nos consumir, vai nos limpar, vai nos amolecer, vai endurecer áreas que precisam ser, que a gente é muito fraco, fortificadas, e vai nos esquentar e vai nos encher de luz. Nos manter cheios, né? Coisa linda, né? Ô, glória! Glória a Deus. Óleo, ele é óleo também. E tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono e me disse, que vês? E eu disse, óleo e eis um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas e cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso, outra uma direita do vaso de azeite e a outra à esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo, Senhor meu, o que é isso? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse, não sabes tu o que é isso? E eu disse, não, Senhor meu. E respondeu e me falou, dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Está em Zacarias 4, de 1 a 6. Então aqui o Espírito era o óleo que ficava derramando para manter as lâmpadas acesas. Do candelabro, né? Do candelabro. Então aqui significava o óleo que mantinha acesa. Né? Você é uma partezinha então Aleluia. Desse candelabro, né? Que o Senhor mantém acesa ali. Outro símbolo. Jesus disse, vós sois a luz do mundo. A luz do mundo. Outro símbolo do Espírito Santo que aparece nas Escrituras é o óleo, o azeite. Entre aspas. Era utilizado nas solenidades de unção e consagração de sacerdotes, profetas e reis. Êxodo 30, 30. Ungirás também a Arão e a seus filhos e os consagrarás para que exerçam plenamente o ministério sacerdotal como meus servos em minha honra. Então, queridos, a gente vê aqui que essa unção, quando é derramada ali perante os outros, com testemunha e tudo, existe ali um sinal de autoridade, né, Jorge? Um sinal. Fala aqui uma coisa particular, né? Nós íamos para uma igreja que chama Cristo é Poder. E aqui na Cristo é Poder, é assim, quando tem um pastor, a esposa é chamada de pastora. E eu me senti assim, incomodada, queridos, porque eu não sou pastora. Eu não tive esse óleo derramado sobre mim. Eu sou pastora no ministério com ele, é claro. O ministério do meu marido é o meu. Mas eu não tive essa unção que nem teve Êxodo aqui. Então eu me sentia muito incomodada até de exercer qualquer coisa ali que precisava ter a unção naquele ministério, ministrar alguma coisa, né? Então eu me sentia assim, bem incomodada, mas eu falei pro pastor que eu sentia, né? E ele falou, não tem problema, tal. Mas cá dentro de mim, eu não me sentia bem, né? Porque não foi derramado. Então, e... Levítico. Vai ler Levítico também? Vai falar de novo Depois derramou o bálsamo da unção, é Levítico o quê? 8:12. Depois derramou o bálsamo da unção sobre a cabeça de Arão e o ungiu-o a fim de o consagrar. Então, você vê o óleo consagrando. Reis, então. Primeiro Reis. Não era só sacerdotes, era profetas e reis. Primeiro Reis 1:39, capítulo 1, versículo 39. Sim. O sacerdote Zadok apanhou na tenda o chifre com o óleo sagrado e ungiu Salomão. Logo depois tocaram o chofar, a trombeta e todo o povo bradou: Viva o rei Salomão!
Então, Ou seja, falou antes de receber o óleo da unção do sacerdote, ele era apenas Salomão. Salomão. Mas agora, quando recebeu o óleo, Ele era ele o rei. virou o rei Salomão. Então, pelo jeito falou aqui de sacerdotes, profetas e reis. Isso. Para isso, esse óleo, né? Que é como se fosse o Espírito Santo ali, dando aquele ministério, Sim. né? Na atual dispensação, o azeite é o símbolo da consagração divina do crente para o serviço no reino de Deus, né? Então, nós temos essa unção do Senhor sobre nós para o serviço do Senhor. Agora, pomba, né? E aconteceu o quê? Como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Lucas 3:22. Então aqui fala que o Espírito Santo assumiu o corpo de uma pomba, né? Como se fosse uma pomba sobre Jesus, e veio aquela voz do céu que falou com Jesus. Sim. Enquanto que sobre os discípulos no cenáculo o Espírito Santo desceu em forma de fogo, né? Havia o que queimar. É verdade. Sobre Jesus veio em forma corpórea como uma pomba, simbolizando as qualidades de mansidão, pureza, amor, inocência e beleza. Segundo Ezequias Soares, a expressão em forma usada nesse texto revela que o Espírito Santo desceu sobre Jesus numa experiência ou na figura de uma pomba, e não que ele seja uma pomba, que eu falei, né? A palavra como, para dar uma ideia, né? Daquilo que a pomba era, assim Jesus era. Isso. A palavra grega aqui é eidei e não morfe, como aparece em Filipenses 2, lê aí, Jorjão, 2, 6, 7. O qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas pelo contrário esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Então aqui a palavra usada foi morfe, né? Que ele assumiu, né? Que revela a essência e a natureza da divindade de Cristo, né? A primeira palavra significa mera aparência e a segunda, a sua própria natureza e essência. Agora, selo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Isso está em Efésios 1:13. Oh, glória a Deus! Nos dias bíblicos usava-se um selo como sinal de garantia de propriedade de possessão. Como selo, o Espírito Santo é dado ao crente, como marca ou evidência da propriedade de Deus. Ao conceder o Espírito Santo, Deus nos sela como seus, segundo Coríntios 1:22. Mas é tremendo isso, né? Porque Deus nos sela, mas ninguém vê o selo, não é? O dono de gado, por exemplo, marca o gado com a letra, com as iniciais dele. Mas todo mundo vê Isso. a marca, né? Mas essa marca ninguém vê, mas vê. Mas nós somos selados. Pelo fruto do Espírito, Isso. né? A gente conhece. Vão ver pelo comportamento aquilo que nós falamos anteriormente, né? Da presença do Espírito em nós. Então essa por isso que eles vão ver esse presença, selo. Essa presença vai estar constantemente sendo vista pelo mundo. Não de forma como o gado, que tem a marca das iniciais do seu dono. Mas nós somos marcados por Jesus
pelo nome de Jesus, pelo Espírito Santo, e como as pessoas, o mundo vê a marca, não como uma letra gravada na nossa carne, mas vê como comportamento, isso é comportamental, De né? santidade. De santidade, manifestando o caráter de Deus, né? Que é o fruto do Espírito. Então ele Sim. nos selou como sua propriedade e fez habitar o seu Espírito em nossos corações como garantia de tudo que está por vir. Portanto, todo cristão tem a convicção que é filho de Deus. Está em João 1,12. Já lemos Pois lá. o Espírito Santo habita em sua vida. Gálatas 4,6. Regenerando, libertando, conscientizando de sua filiação. Então vamos lá. O Espírito Santo habita em sua vida. Gálatas 4,6. E porque sois filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho para habitar em vossos corações, e ele clama, Abba, Pai. Glória a É Deus. tão bonita essa palavra, esse nome, Abba, Pai. Regenerando, João 3:3-6. Evangelho de João, né? É. Evangelho de João 3. Oh, já estou no Salmo, meu Deus. Sobe aí, João. 3:6. 3 a 6. É. Jesus respondeu-lhe, declarando, em verdade te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer de novo? Arrazoou Jesus, em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Glória a Deus. Ou seja, mesmo você estando vivendo aqui, se você é nascido do Espírito, você vai manifestar o que é do Espírito. Do Espírito, né? Não da carne. Se começa a manifestar o que é da carne, a gente precisa rever as nossas posições aí, dobrar o joelho, se converter ao Senhor, falar, Senhor, se eu não nasci, se arrepender, né? Enfim. Libertando, Romanos 8, de 1 a 17. Então, esse nascimento, né? Então é assim, aquele que não se arrependeu dos pecados e não pediu Jesus para morar nele, não recebeu Jesus como Salvador, o espírito dele é morto. É morto. A partir da hora que ele se arrepende e que pede Jesus de coração, de verdade, querido, para Jesus entrar na vida dele, o espírito dele é ressuscitado, porque o Espírito de Deus vem morar no espírito dele. Amém. Então ele é regenerado. Aleluia. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, aquilo que a lei foi incapaz de realizar por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez enviando seu filho, seu próprio filho, à semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. E porque antes ele era condenado no espírito, né? Para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, que se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que o ressuscitou dos mortos
a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida em seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a natureza carnal, para andarmos submissos a ela. Porque se vivermos de acordo com a carne, certamente morreremos. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Portanto, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. É até o 17, né? Pois vós não recebeste um Espírito que vos escravize para andardes, uma vez mais, atemorizados, mas recebeste o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos chamar Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se realmente participamos do seu sofrimento, para que da mesma maneira participemos também da sua glória. Amém. Conscientizando de sua filiação. Tá Romanos 8,15. Só 8, ler esse 15. e acabou, né? Como já lemos ali, né? Pois vós recebeste o Espírito, não vos quero para andarmos mais uma vez atemorizados, mas recebeste o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos chamar Abba Pai. Amém. Bom, gente, tá bom demais, mas está na hora de parar. Nós queremos dizer para você que nós vamos começar então, isso na próxima quarta-feira, nós vamos estudar o capítulo 3 e vamos falar sobre a obra do Espírito Santo. Eu quero incentivar você a compartilhar o nosso vídeo, terminando aqui, nós vamos compartilhar, e compartilha com mais pessoas que você puder. Se você realmente está recebendo isso como um alimento de Deus, que você acha que é bom e que está te alimentando, que também pode alimentar, distribui isso com os outros. Também você pode entrar lá no nosso canal no YouTube e você entra no vídeo e lá está escrito inscreva-se lá, dá um like e acione o sininho para que quando nós ali postarmos então o próximo vídeo você seja avisado. Queremos também te convidar para amanhã às 20 horas da noite, estaremos aqui no nosso culto em casa, celebrando a Deus, um grande culto da presença do Senhor. Eu sei que certamente vocês que têm estado conosco têm realmente desfrutado de algo maravilhoso, porque com certeza nós aqui estamos desfrutando. Sim. Né? Semana passada tivemos aqui uma companhia maravilhosa do meu filho, da minha nora, dos meus netinhos, que foi maravilhoso. Eles estão lá, no mínimo eles devem estar com vontade de estar aqui, né? Mas glória a Deus. Deus vai preparar novamente, mas amanhã estaremos aqui adorando a Deus. Que Deus possa te abençoar e te dê uma boa noite abençoada. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe.